Assisti a reportagem que foi transmitida aí no domingo agora pelo Fantástico, falando sobre a questão da hipervitaminose, né? Os riscos das vitaminas para a saúde das pessoas, da população, né? E confesso que deu uma desanimada, sinceramente. A gente desanima muitas vezes, né? A gente quer fazer uma medicina séria, trabalho sério, e a gente está sempre tendo que remar contra a maré. A gente está sempre tendo que bater de frente com a maioria da classe médica e da mídia. É uma luta inglória, às vezes dá uma desanimada. Aí eu fico pensando assim, né? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que não vinha bem, muito sintomática, e a gente não fez nem muita invenção não, tinha algumas alterações nos exames. A gente prescreveu umas fórmulas de vitaminas via oral e depois de 3 meses ela voltou muito melhor clinicamente, exames melhores, não precisei entrar com nenhuma medicação e ela estava se sentindo muito grata, muito animada, tinha voltado a fazer atividade física porque ela não tinha energia nem para fazer atividade física. E aí o que a gente faz nesses casos? Eu falo para ela não suplementar mais, que vitamina faz mal. Hipervitaminose existe? Existe, mas assim, é raro. O médico que prescreve vitaminas para uma paciente que chega da hipervitaminose e começar a ter complicações renais ou complicações no fígado, ou risco de morte, o cara tem que ser muito ruim, o cara tem que prescrever doses altas durante muito tempo, ou às vezes o próprio paciente usa de forma errada, mas isso é raro acontecer. Por outro lado, a gente vê muitos pacientes com deficiência de vitaminas e minerais com sintomas clínicos dessa deficiência, com alterações nos laboratórios por conta da deficiência, em que se você fizer uma suplementação, uma correção de forma adequada, séria, fazendo um acompanhamento, repetindo os exames depois de um período, a gente vê resultados muito satisfatórios. É óbvio que muitas vezes você até entra com doses mais elevadas do que o habitual, do que a indústria indica, né? Essas vitaminas de farmácia que são doses muito mínimas e muito básicas que muitas vezes não resolvem nada. Então muitas vezes a gente entra com doses maiores sim, mas por pouco tempo e depois esse cliente volta muito melhor clinicamente. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas reportagens, porque parece que a reportagem é mais para assustar a população e demonizar, no caso aqui, as vitaminas, né? A gente vê isso com relação a hormônios e agora com relação às vitaminas, mas isso já é uma coisa crônica, recorrente, é desde sempre. E a gente aqui na luta para tentar continuar fazendo o melhor pelo nosso paciente. É lógico que tem que tomar cuidado, né? A população, de um modo geral, é uma população que negligencia muito a alimentação e é óbvio que a gente tem que buscar as vitaminas e minerais numa alimentação saudável, como foi falado na reportagem, uma alimentação equilibrada, colorida, essas coisas todas, isso é muito lindo. Porém, a gente pega muitos pacientes idosos com deficiência de vitaminas e minerais e muito sintomático, que passam um monte de médico e os médicos não fazem questão de prescrever uma vitamina mínima que seja, corrigir uma deficiência de vitamina D que está escancarada, ou mesmo vitaminas de complexo B, uma deficiência absurda e com uma clínica exuberante, mas eles não passam, mas passam o medicamento, que às vezes nem precisa. Além dos idosos, muitas pessoas adultas e pessoas jovens que simplesmente não consomem alimentos como vegetais e legumes. A alimentação básica do brasileiro é feijão, arroz e bife. E óbvio que essa pessoa vai estar com deficiência de vitaminas e minerais. Então, assim, a gente vê... mas aí foi falado também na reportagem que você pode retomar via oral, mas e aquelas pessoas que têm um intestino que está inflamado, uma resistência à insulina, que está bem desequilibrado, que o intestino simplesmente não está absorvendo? E na reportagem condena totalmente o uso de injetáveis, como se fosse uma coisa assim, invenção, e só com o intuito de ganhar dinheiro, de lucrar. É uma coisa muito injusta, é muita maldade, assim. É isso que eu falo, às vezes dá uma desanimada. Mas assim, os médicos sérios que estão fazendo um trabalho sério, baseado em literatura científica, sim, que trabalham com injetáveis e trabalham de forma séria com suplementação de vitaminas via oral, baseado também em literatura científica, esses médicos não vão parar. Por quê? Porque os pacientes deles voltam muito melhores, os pacientes deles indicam os parentes, amigos, então o consultório desses médicos está sempre cheio. É uma coisa que não vai mudar, né? A gente vai continuar batendo de frente, remando contra a maré. Agora, é lógico, com muita responsabilidade. Nós temos que ter muita responsabilidade para prescrever suplementação, para fazer terapia hormonal, implantes hormonais, que eu não faço por enquanto, mas tem muitos profissionais de muito gabarito, muito conceituados que fazem de forma excelente e seus pacientes estão super melhores, bem. Então, assim, infelizmente, vai continuar dessa forma, né? Uns batendo do lado, outros batendo do outro e procurar o equilíbrio que seria o ideal, ninguém faz questão, né? Então, vamos
continuar como os da resistência, né? Que vão continuar focando principalmente no melhor para o nosso cliente, na saúde dele, de forma séria, fazendo um acompanhamento regular, repetindo os exames conforme a necessidade, de tempos em tempos, reduzindo conforme a necessidade as vitaminas, suspendendo quando vê que não precisa mais e repondo e às vezes aumentando a dose quando vê que precisa. Mas o foco vai ser sempre a melhora do nosso paciente. Cuidado com essas reportagens tendenciosas, tá, gente? Porque isso aí às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Muitas pessoas aí que estão com deficiência de vitaminas escancarada, simplesmente agora vão perder a oportunidade de fazer um tratamento muito simples por causa de uma reportagem dessa, e aí vai continuar pulando de médico em médico e tomando uma série de medicamentos em que simplesmente eles não precisariam estar tomando. Se cuidem, tá, gente? E procurem informações de qualidade, procurem profissionais de qualidade. Filtrem, coloquem um filtro, não deixa levar por reportagens tendenciosas, mídia tendenciosa, que às vezes tem outros interesses, que não o bem-estar do paciente.